Que configuração é que deveria ter o novo governo? Olha, eu acho que deveria ter a configuração que fosse mais adequada para fazer face aos problemas que o país enfrenta. Do meu ponto de vista, o número de ministérios é perfeitamente irrelevante. Se forem 5, 10, 15 ou 20, é o que tiver que ser. Não vejo, enfim, encaro quase como uma tirada eleitoralista, dizer que vamos reduzir para 10 ministérios. Não vejo, sinceramente, o que é que o país vai ganhar com isso. O que deve orientar a formação do governo, ou que deveria orientar a formação do governo, é criar uma estrutura o mais eficaz possível, desconsiderando a questão do número, até porque quando se fundem ministérios ou quando se criam novos ministérios, há necessidade de criar novas leis orgânicas, portanto há uma série de trabalho administrativo e burocrático que pode tornar a emenda pior que o soneto. Portanto, penso que se vão ser 10, sejam 10, desde que sejam bons e façam bem o seu trabalho, eu fico satisfeito. Que perfil deveria ter o novo Ministro das Finanças? Eu acho que devia ter um perfil quase militar. Penso que tem que ser, de facto, um super-ministro, porque vai ter que ser aquele que vai ter que, inevitavelmente, pôr na ordem todos os ministros que queiram usar e abusar do Orçamento de Estado. E os tempos não estão para isso. Enfim, gostaria de ter uma personalidade com cabelos brancos, acho que ficava bem, com experiência, eventualmente experiência governativa, e, sobretudo, com uma autoridade incontestada, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político. É fundamental que essa pasta seja acumulada com a vice-presidência? Não vejo. As coisas não se... Enfim, o plano formal pode ser importante, mas não é o mais importante. O plano material será o mais importante. Uma vice-presidência do Conselho de Ministros vejo-a mais como um cargo ou como uma posição eminentemente política. Poderia eventualmente dar um pouco mais de força em sede do Conselho de Ministros, mas não é daí que virá. Embora este Ministro das Finanças tenha também que ter necessariamente uma componente política forte. É preciso mobilizar o país, é preciso convencer e, sobretudo, é preciso negociar no Parlamento medida a medida. Não vai ser um trabalho, do ponto de vista político, fácil. Eu negociar no Parlamento medida a medida, apesar de tudo, o documento da Troika é bastante, enfim, detalhado e o negócio a ser feito será feito entre um governo PSD-CDS e um partido que está também maniatado por ter celebrado o acordo com a Troika. A questão, João, é como é que o PS, e já ouvimos declarações de alguns dirigentes socialistas dizer que uma questão, que uma coisa é o que está assinado no acordo, a outra questão é como é que essas medidas ou como é que esses objetivos vão ser atingidos. Abrindo desde logo uma ideia de que o PS poderá votar contra algumas medidas, ou alguns caminhos para atingir essas medidas. Terá que fazer o seu papel, enfim, e inevitavelmente, como disse o Francisco, vamos ter uma viragem à esquerda do PS até para se tentar demarcar do que vão ser os próximos anos, mas penso que será mais cosmética do que propriamente prática. Há algumas coisas, de facto, no documento da Troika que pelo menos na versão que tivemos a oportunidade de ler e debater aqui, há algumas coisas que parecem, de certa forma, contraditórias. E há muitas medidas que, do meu ponto de vista, mereciam uma maior reflexão, designadamente medidas que podem ser cegas e que podem ter um efeito até contraditório com aquilo que se propugna no documento. E nessa medida, mais do que negociar no Parlamento, eu diria que é importante negociar com a União Europeia e negociar com o FMI e rever pontualmente algumas das medidas que lá estão colocadas e que, como digo, se implementadas cegamente e, sobretudo, apressadamente, podem vir a ter um efeito ricochete, ou um efeito tiro pela culatra. O próximo líder do PS que vai ser escolhido e estará a decorrer a Comissão Nacional do PS, para onde iremos em direto assim que for possível neste Closing Bell, mas a escolha do próximo líder do PS será também determinante para percebermos que estilo de oposição é que o PS vai ter? Sim e não. Eu, neste momento, os candidatos que vejo perfilarem-se, só tenho uma certeza. O Dr. António Costa não vai ser candidato. De certeza. Ele é demasiado bom político para se colocar numa É uma informação dessa. que ele próprio iria confirmar nesta Comissão Nacional. Mas não vai ser seguramente candidato, porque ele estará a reservar-se para mais altos voos. O Dr. António José Seguro, o Dr. Francisco Assis serão os mais prováveis. Eu preferiria que fosse o Dr. Francisco Assis, porque é aquele que está mais comprometido com a governação anterior e aquele que está mais comprometido com o documento e que, portanto, me parece que ficar-lhe-ia muito mal vir a desdizer algumas das coisas que disse até agora. Mas, enfim, admito que sim, admito que o perfil do líder possa vir a condicionar
o que venha a ser a oposição do PS no Parlamento, mas estou mais preocupado em saber quem é que está com esse líder e não com o líder em si. Isto é, neste momento quem eu vejo falar no PS são personalidades mais à esquerda, ainda há pouco lá fora ouvíamos algumas declarações da doutora Ana Gomes, que foram qualificadas pelo CDS como lamentáveis, e eu subscrevo, são lamentáveis. Francisco, já agora pego nesta deixa. Partilhei desta opinião do João. Relativamente a que parte? Relativamente à questão das declarações feitas pela eu acho que a Ana Gomes já nos habituou a este tipo de comentários sobre as mais diversas questões, não é? Ana Gomes muitas vezes tem capacidade de dizer mal de Portugal e a nível internacional, que não se fica bem. Portanto, não me parece que ela tenha grande peso no Partido Socialista, em qualquer que ele seja. Eu acho que ela própria, dentro do partido, não tem... acho que até a mandaram lá para fora para poderem estar mais tranquilos aqui em Portugal. Portanto, ele não tem grande credibilidade do ponto de vista de uma liderança e daquilo que são as políticas. Obviamente, acho que as declarações são absolutamente lamentáveis, não é? Francisco, olhando então para as outras questões, a questão do líder do PS, do próximo líder do PS, será importante para percebermos que estilo de liderança é que o Partido Socialista vai adotar? Sem dúvida, mas só aqui em relação à Ana Gomes, eu acho que é importante que façamos uma reflexão, porque Ana Gomes está a fazer aquilo que, de certa forma, o PSD e o CDS fizeram, não no estilo, se calhar, tanto da Ana Gomes, ter o seu estilo próprio, mas fizeram muitas vezes relativamente ao anterior Primeiro-Ministro de Portugal. E é importante, para que haja alguma paz social e para que haja alguma paz para fazer reformas, que qualquer oposição que seja não siga o estilo da Ana Gomes, nem siga, de certa forma, algum estilo demasiado pessoal daquilo que foi a oposição do PSD e do CDS. Relativamente à sua pergunta, a liderança do PS, o PS agora vai passar uns tempos de vacas magras, por assim dizer, aquilo que os ciclos eleitorais são sempre assim. Portanto, diria que aqueles que são mais capacitados e que nós nos revemos mais para liderar um futuro governo não são os que vão avançar agora. E, portanto, é natural que o que vai acontecer agora é que António José Seguro possa assumir. António José Seguro é manifestamente mais à esquerda, é manifestamente mais descomprometido com aquilo que foi a assinatura do acordo com a Troika. E não sei, mas eu neste momento penso que do ponto de vista histórico, do ponto de vista da realidade histórica, da realidade atual, digamos, os partidos já não se podem dar ao luxo de brincar às oposições, ou de brincar aos governos, como é evidente. Portanto, o país neste momento tem que estar comprometido 3 anos pelo menos, para cumprir aquele acordo. E eu não quero acreditar, por mais ideologicamente à esquerda ou à direita, ou que seja, mais ideologicamente comprometido que seja uma pessoa, que não tenha isso na cabeça. Porque, enfim, é mesmo o presente e o futuro do país está em causa. Portanto, o Partido Socialista, ao longo da história portuguesa, tal como, aliás, os outros partidos do ciclo da governação, nos momentos cruciais têm tido atitudes responsáveis. Portanto, eu diria que a liderança, mais à esquerda, mais à direita, nesses aspectos cruciais, não nos vai desiludir. Acredito nisso, sinceramente. Relativamente à questão do governo e à configuração do governo, é uma questão que é complexa. É complexa, não diria que seja complexa a nível de número de ministérios ou de ministros. Acho que isto são mais slogans eleitorais que depois, uma vez ganhas as eleições, os políticos muitas vezes começam a pensar porque é que fizeram aqueles slogans. Não me parece relevante os 10 aos... Se tivermos 10 ministros e depois tivermos 200 secretários de Estado, vai dar ao mesmo, não é? Ou se tivermos 500 assessores, portanto, o que interessa efetivamente que tenhamos um ministério, um governo coeso, um governo também ele comprometido com aquilo que é o programa fundamental que temos, que é o da Troika, e, se possível, comprometido com aquilo que vai ser o programa da junção dos dois, entre o PSD e o CDS, que não cedam, eu diria, aqui isto parece, é impopular hoje em dia dizer, mas que tenham alguma teimosia que o José Sócrates teve, ou seja, nos bons momentos que o José Sócrates teve e das qualidades que ele teve, é muitas vezes ser teimoso. Era teimoso para o lado errado, mas é importante
que muitas vezes até uma palavra errada, outras nem tanto, mas é importante que, eu vou resumir um pouco, acho que Pedro Passos Coelho pode ter uma grande oportunidade de ser um líder histórico em Portugal, de que efetivamente pegou no país numa situação dramática e de rastros, a pior situação seguramente dos últimos 20 anos, enfim, pelo menos isso, eu não acho que o país evoluiu efetivamente muito a partir dos anos 80 e pode ser um líder realmente que fique para a história porque tem força, ou pode ser, desculpe uma expressão, um António Guterres do Partido Social Democrata, que ele vai fazer muito diálogo, que vai ser amigo das corporações, que acha que é através de paninhos quentes que vamos lá. Eu acho que não é através de paninhos quentes que vamos lá. É através de uma grande convicção, é através de uma legitimidade democrática que ele efetivamente tem e, portanto, tem esses dois caminhos. Ainda não é possível hoje nós percebermos qual é que é o caminho que ele vai conseguir seguir e o caminho que vai conseguir concretizar. Mas tem que ter um ministério, um governo efetivamente dotado de personalidades que tenham essa capacidade, que tenham um Ministro das Finanças quase militar, mas que ao mesmo tempo tenha uma sensatez na comunicação. Por um lado, não pode... Porquê? Porque a comunicação também é importante hoje em dia. Não pode estar a falar muitas vezes como muitas vezes o professor Eduardo Catroga falou enquanto não era ministro. Se ele vier a ser ministro, eu não tenho problemas que ele fale assim. A verdade é que a opinião pública e os mídias vão crucificá-lo e, portanto, ele acaba por perder a força. E é importante que o país não se perca numa excessiva personalização da política, ou seja, de estar sempre a questionar aquilo que são as pessoas permanentemente. É importante que haja algum sentido de responsabilidade de todos os agentes que fazem uma sociedade, da comunicação social, dos sindicatos, dos quais eu não espero muito, devo dizer, mas é importante que haja esse compromisso de um país para, na medida do possível, tentar apoiar este governo que tem uma forte legitimidade e não tentar deitá-lo abaixo ao primeiro erro, à primeira dificuldade. Eu acho que é importante que o país esteja comprometido com isso e tenha essa expectativa neste momento. Se calhar estamos num período pós-eleitoral, ainda estamos com essa expectativa e com essa motivação, mas é importante que o país esteja ciente da importância de que temos pela frente. As próximas semanas, meses e anos vão ser certamente dúvida. Importantes para o destino da nação. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nestas noites de terça-feira. Desejo-vos o resto de uma boa semana.